Olá! Está começando mais um Oração e Ação aqui no canal da Igreja Batista da Freguesia. E a partir de agora, toda quinta-feira, é a juventude que vai trazer a mensagem. Na semana passada, a gente estreou essa nova fase aqui no canal com uma mensagem trazida pela Lari. E hoje, quem vai trazer a mensagem sou eu. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Isabelle e eu faço parte do grupo da juventude da IBF e também do departamento de eventos e comunicações da igreja. Antes da gente começar a mensagem de hoje, eu queria fazer uma oração com alguns dos pedidos que foram colocados ao longo da semana e também pedir por esse momento que a gente vai ter agora. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por nos permitir estar vivendo esse momento juntos, Senhor, compartilhando da Tua palavra, Senhor, do Teu conhecimento, Paizinho. Te peço, Senhor, por todos os pedidos que têm sido colocados, Senhor, e enviados nas últimas semanas, Senhor, para nós, todos os enfermos, Pai, todos que precisam da nossa ajuda, Senhor, que Tu possa estar visitando a casa de todos os membros, Senhor, amigos, Senhor, que seja feita a Tua vontade, Pai, na vida de cada um, e que, Senhor, Tu possa preparar também o nosso coração, Senhor, a nossa mente, para essa mensagem que vai ser trazida agora, Senhor, e que tudo que eu diga aqui, Senhor, seja do Teu querer, Senhor, da Tua vontade, que sejam palavras conduzidas por Ti, Senhor. Tudo isso, Senhor, eu venho te pedir e desde já te agradecer, Paizinho, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, na semana passada, a Lari trouxe uma mensagem baseada na vida de Jó e falou sobre a importância da gente ser grato, mesmo diante desse cenário tão complicado que a gente tem vivido. E hoje eu vou falar sobre a importância da gente descansar e saber focar naquilo que realmente importa. Bem, faz aproximadamente 55 dias que a gente está em quarentena e acho que a gente pode concordar que esse é um dos momentos mais inesperados, né, que a gente tem vivido. Apesar da humanidade já imaginar que futuramente a gente começaria a ter pandemias como essa que a gente tem vivido, com certeza nenhum de nós aqui imaginava que isso aconteceria em pleno 2020, né? E hoje, por exemplo, no dia que eu tô gravando esse vídeo, os números não são muito bacanas. Já temos 3,6 milhões de pessoas infectadas no mundo, mais de 250 mil mortes, o dólar americano já está batendo R$ 5,54, sendo que nós somos a geração que ainda viu o dólar bater 1,50. Vimos Estados Unidos suspender voos entre a Europa, vimos grandes parques temáticos como Disney e Universal fechados por tempo indeterminado, vimos as Olimpíadas serem adiadas e por aí vai. Uma quantidade infinita de notícias e fatos que a gente nunca imaginou viver, mas a gente está vivendo. Basicamente, em pleno século XXI, talvez o ápice do consumo e da vida agitada, onde ninguém pode perder tempo, a era do digital, todo mundo está sempre correndo, basicamente o mundo parou. E quando essa quarentena começou, todo mundo teve que se reinventar e ser criativo de alguma forma. E enquanto eu escrevi essa mensagem, eu consegui identificar cerca de 6 perfis de pessoas ou empresas, um comportamento, na verdade, né, no início da quarentena. E aí agora eu gostaria de convidá-los a avaliar se você por acaso se enquadra em algum desses perfis, ou talvez em vários, que eu vou falar agora. Então vamos lá, perfil número 1. Aqueles que estavam acostumados a sair todos os dias para ir trabalhar, saía de casa de manhã cedo, voltava no final do dia e que, de repente, teve que se habituar a uma experiência home office e percebeu que era mais complicado do que imaginava, né? Não era um mar de rosas trabalhar em casa. Perfil número 2. Professores e funcionários de escolas, cursos, faculdades tiveram que se virar nos 30 para conseguir gravar aulas e mais aulas para ser transmitido online para os alunos. Perfil número 3. Estudantes de ensino fundamental até pós-graduações tiveram que arrumar um cantinho de estudos em casa com computador e internet para conseguir acompanhar essas aulas. E até nesse perfil a gente pode analisar o seguinte cenário. Imagina na casa de 4 pessoas, por exemplo, onde a gente tem 2 adultos precisando trabalhar em home office, 2 filhos, um em ensino fundamental, outro no ensino médio, também precisando assistir às aulas online, e a gente só tem um computador em casa. Imagina, como é que não deve ser complicado conciliar
esses horários, né? Perfil número 4. Aqueles que não tinham nenhuma presença na internet, nenhum contato com a internet, tiveram que criar conta no Instagram, canal no YouTube, da noite pro dia. Afinal de contas, agora as nossas relações iam se dar exatamente aqui, né, no online. Perfil número 5. Aqueles que já trabalhavam com internet tiveram que ser super criativos e inventar novas formas de garantir a atenção de seus clientes e de seu público. Porque, de repente, o mundo inteiro estava na internet, um monte de conteúdo sendo espalhado, né, por aí, curso online, lives todos os dias. É muito conteúdo e muita gente competindo pela nossa atenção. Então, quem já trabalhava em casa sentiu esse impacto. E aplicativos, por exemplo, como o Zoom, que é o que a gente utiliza para as nossas EBDs aqui da igreja e também para o PGM da juventude, esse aplicativo, em dezembro de 2019, ele contava com cerca de 10 milhões de usuários diários. Só que em março, quando a quarentena estourou, 10 milhões passou para 200 milhões de usuários diários. Então, a gente pode chegar à conclusão de que sim, temos muita gente na internet de uma hora para outra. Perfil número 6. Aqueles que podem até não estar fazendo nada no mundo físico, digamos assim, porque talvez não tenha de fato algo para estudar, não tem como trabalhar em casa, tá realmente tendo que esperar essa fase passar para voltar ativa. Mas que apesar de estarem parados, né, no mundo físico, digamos assim, aqui na mente está rolando quase que uma espécie de apocalipse mental. Porque é tanta notícia o tempo inteiro e a gente fica preocupado com ontem, com amanhã, com quando vai acabar e sei lá mais o que a agitação pode não estar aqui no físico, mas está super no mental. Basicamente, tá todo mundo estressado, todo mundo na correria, enfim, todo mundo agitado, não é mesmo? E sabe aquilo que a gente fala que antes da gente trazer uma mensagem aqui nos cultos, nos PGMs, a gente sempre fala que a mensagem, ela fala primeiro com a gente, antes da gente trazer, né, para os membros e tudo mais. E foi exatamente isso que aconteceu agora, né, com essa mensagem que eu tô trazendo para vocês. Porque eu me vi dentro de vários desses perfis que eu acabei de descrever. Eu estava muito estressada, estava muito agitada, várias coisas precisavam ser resolvidas. Eu já trabalhava em home office, mas aí o trabalho aumentou com uma demanda absurda. Então, de repente eu me vi totalmente esgotada física e mentalmente. E aí, um dia eu tava conversando com um amigo meu, e provavelmente todo mundo aqui tá tendo essa conversa em algum momento dessa quarentena, né? Que a gente tava falando sobre essa situação, né? Como é que tem sido muito chato, complicado, uma coisa inesperada. E aí ele falou assim, pois é, o mundo parou, né? E aí eu falei assim, cara, dá um peso, né? Quando a gente fala isso, tipo, meu Deus, o mundo parou. E aí ele falou assim, olha, eu até senti esse peso, mas agora eu não sinto mais não. Aí eu falei, mas como assim? Como assim você não tá sentindo esse peso? Me explica isso daí. E aí ele mandou uma mensagem que eu vou até ler, pra não trocar nenhuma palavra, porque foi assim, incrível. Vou ler aqui rapidinho, ó. Ele falou assim, porque se você pensar, o ritmo que o mundo andava era ditado por nós. A gente, a humanidade, que inventou esse ritmo louco e acelerado, onde você não pode parar nem por um segundo, onde tudo tem tempo e hora marcada. E de repente, acontece essa pandemia e nos vemos forçados a parar. E o que é estranho é que todos se chocam com o mundo parado, mas ninguém se choca com o mundo acelerado. Qual é o verdadeiro problema do mundo parar? A humanidade tem algum prazo a cumprir? Por que interromper um ritmo que nós mesmos criamos e interiorizamos como normal é tão chocante? Entendo que dói imaginarmos muitas pessoas doentes e gente morrendo, mas essa não parece ser a real preocupação das pessoas, e sim o fato de que não podemos mais produzir como produzimos antes. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei assim, caramba, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista, porque na verdade, eu acho que a gente já estava tão acostumado a viver no 220 o tempo inteiro que quando a tomada foi puxada, a gente surtou, a gente entrou em pânico, a gente ficou assim, não, como assim, parar? Não pode, Deus, não dá, temos muitas coisas para resolver, não dá para tudo parar, mas não tem o que fazer.
a gente teve que parar. E bem, essa foi a primeira vez que eu senti que Deus estava querendo me falar alguma coisa. Mas, enfim, fiquei pensando, refletindo sobre aquilo que ele tinha falado. Mas os dias foram passando e eu continuei sempre agitada, resolvendo várias coisas e estressada. E aí, chegou um dia, na semana passada, na verdade, eu tava numa reunião online com uma amiga minha. E nos dias que antecederam a reunião, tinha tido vários problemas para serem resolvidos, muito projeto para entregar, a gente tinha que dar conta de várias coisas, então eu estava realmente acabada. E aí naquela reunião, eu comecei a sentir um cansaço muito forte, algo que eu não tinha sentido nunca, sabe? Tava pesado, o corpo pesava muito e eu não conseguia render. Sabe, tudo que a gente começava a falar, eu me perdia no meio da frase. Tava super esquisito. E aí, na hora, eu já comecei a pensar assim, meu Deus, será que eu tô ficando doente? A mente agitada aqui. Já comecei a imaginar, tô pegando Covid, o que é isso? Só falta isso agora. E aí, a minha amiga só falou assim, amiga, vamos encerrar a reunião, porque não tá rendendo. Você precisa descansar. Deita um pouco e amanhã a gente continua. Eu falei, tá bom, que não tinha jeito, não tava funcionando. Então eu me deitei. E quando eu me deitei, sabe quando você percebe que, caraca, era só isso que o meu corpo queria? Foi muito louco. Era uma sensação, não sei, como se estivesse passando tipo alguma coisa assim nos músculos, sabe? Estivesse tudo relaxando de repente e você sentisse que era aquilo, sabe? Tava fazendo sentido. E durante todos aqueles dias eu vivia falando, Deus, me dá força para eu conseguir cumprir toda essa lista de tarefas enorme, me ajuda, me dá sabedoria. E eu tava sempre ali direto, orando. E naquele momento que eu deitei, eu nunca tinha sentido, como naqueles dias, foi assim, o dia que eu mais senti a presença de Deus comigo, sabe? Naquele momento que eu simplesmente deitei. E aí eu comecei a refletir assim, caramba, eu precisava descansar. E aí eu naturalmente lembrei da passagem que se encontra lá em Gênesis 2, versículo 3. Vamos abrir lá. Gênesis 2, versículo 3, lá no iniciozinho da Bíblia. Todos acharam? Vamos lá. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Essa é uma passagem que eu acho que todo mundo praticamente conhece, né? O momento em que Deus tira o 7º dia para descansar depois da criação do mundo. E aí eu fiquei refletindo assim, caramba, até Deus nos deixou um exemplo de que é necessário descansar às vezes, que a gente precisa ter esse momento de parar e, sabe, descansar. Não tem outra palavra. E aí eu comecei a pensar assim, caramba, se dependesse da humanidade, a gente nunca ia parar. Pelo contrário, a gente iria acelerar cada vez mais e daqui a pouco estariam procurando até um jeito de a gente nem precisar mais dormir, né? Pra gente não perder tempo de produção. Mas, da noite pro dia, a gente foi obrigada a parar. Não tinha outro jeito. A quarentena está aqui, está acontecendo. E mais do que parar, eu acho que esse momento tem nos convidado a refletir a refletir e entender com clareza o que é realmente essencial na nossa vida. O que é essencial para a gente viver diariamente. E isso se reflete tanto nas roupas, na comida, quanto nos detalhes, sabe? Coisinhas pequenas de cada dia. Você perceber quem são as pessoas que te fazem super falta, sabe? Quem você sente falta de abraçar. E você também dá valor ao tempo extra que você ganhou em casa e que você pode, por exemplo, tomar um café da manhã mais demorado. Você pode, de segunda a sexta-feira, almoçar em casa. Há quanto tempo muitos de nós não podiam fazer isso? Porque a gente vivia naquele ritmo que o mundo tinha instaurado. E aí, não bastando essa passagem de Gênesis 2, conforme eu estava vivendo esse momento de descanso, eu comecei a lembrar também da história de Elias, do profeta Elias. E aí, para adiantar, eu já vou pedir para que vocês deixem a Bíblia aberta aí em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 11, tá? 1 Reis 19, versículo 11.
Para quem não conhece a história de Elias, eu vou falar ela de uma forma resumida aqui rapidamente, tá bom? Elias foi um profeta do Antigo Testamento e a história dele é descrita nos livros de 1ª e 2ª Reis. E ele viveu num tempo muito difícil, onde o povo de Deus tinha esquecido dos seus costumes e adorava outros deuses pagãos, como o Baal. E aí teve um episódio que é relatado em 1ª Reis 18, se não me engano, em que Elias fez com que o povo testemunhasse um grande milagre. E naquele momento o povo que tinha esquecido daquele Deus começou a gritar e a prantear e adorar e reconhecer quem era o Deus verdadeiro. E aí, depois desse episódio, Elias meio que esperava que houvesse uma grande mudança. Mas a galera meio que seguiu naquela velha história do fogo de palha. Ficaram super empolgados, super extasiados na hora, assim, Deus é o Senhor. Mas aí daqui a pouco a vida voltou ao normal. E isso deixou Elias bem frustrado, bem decepcionado. E vai seguindo a história até que ele passa 40 dias e 40 noites no deserto, onde ele está indo em direção ao Monte Horebe, onde ele teria um encontro, uma conversa com Deus. E quando ele chega lá, ele entra numa caverna e acontece o que está descrito aqui na passagem que eu pedi para vocês abrirem. Então vamos lá. 1ª Reis 19, versículo 11. Bem, então vamos lá. O que diz nessa passagem? De 1ª Reis 19, versículo 11. O Senhor disse a Elias: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, o que aconteceu? Veio um vento fortíssimo, veio terremoto, veio fogo, imagina a cena, um monte de coisa extraordinária acontecendo, aquela agitação, aquela loucura, e Deus não estava em nenhuma dessas situações. Deus, na verdade, aparece numa brisa suave. E aí eu fiquei pensando, associando, assim, ligando os pontos com o que eu estava vivendo naquele momento. Que eu fiquei assim, caramba, nos últimos dias eu tenho, ficado com tanta preocupação e tanta coisa, e isso e aquilo, e eu tentando falar, pedindo a Deus, que Deus me ajude e tudo mais. E quando finalmente eu parei, foi aí que eu escutei muito mais claramente a voz de Deus. E eu fiquei pensando, será que tudo isso que a gente tem vivido, o fato da gente tá tendo que parar e esperar, será que não há um propósito de Deus nisso também? Às vezes a gente pode estar esperando uma resposta de algum problema, a gente pode estar muito preocupado, e às vezes o que a gente precisa é simplesmente parar, porque Deus não tá naquele caos, Ele tá numa coisa leve, tá num detalhe sutil. Às vezes a gente parar e olhar para nossa janela e ver uma árvore que fica ali na frente da sua casa, no seu apartamento, que você passa todos os dias e você não reparava nela. E às vezes você parar e ficar olhando, ver o vento, ver o pássaro, ver o sol que bate na sua janela. Deus está ali, nessas coisinhas pequenas, nesses detalhes sutis e leves do nosso dia a dia. E às vezes a gente não percebe, porque a gente está o tempo todo agitado, tenso, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente nunca está no hoje, a gente está sempre pensando no amanhã ou no ontem. Adolescente, então, a gente pode dizer que existem as fases. As crianças são as únicas que realmente vivem hoje. E aí quando você chega na adolescência, você se preocupa pra caramba com o que aconteceu ontem, porque, não, o que aconteceu ontem, meu Deus, é tudo uma questão de reputação e tudo mais. E quando você vai se tornando adulto, você se preocupa com o amanhã, com o mês que vem, com o próximo ano. Enfim, a gente esquece de parar e sentir o momento, viver o momento. E sentir Deus atuando nessas pequenas coisas. Assim como a Lari trouxe na semana passada sobre a história de Jó e a importância de a gente ser grato nessa situação, talvez Deus esteja nos convidando a refletir sobre a necessidade que a gente tem às vezes de parar,
porque no ritmo que a gente estava seguindo, a gente poderia chegar a um colapso total, né? Ansiedade e depressão já são as principais doenças desse século. Aonde mais a gente vai? Portanto, se você está se sentindo sobrecarregado, estressado, esgotado, eu te convido a parar, a refletir, a sentar, respira e simplesmente sinta Deus. Esvazia a mente e relaxa. A gente não tem como ficar ligado, estressado o tempo inteiro. E veja bem, eu não tô querendo dizer que é pra você, sabe, passar o dia inteiro deitado e pensar, ah, não, vou descansar aqui, né, não posso fazer nada, tem que descansar. Não. Os extremos nunca são a resposta. Você tem sim que entender que existem obrigações e responsabilidades que você precisa cumprir, você precisa trabalhar. Mas o importante aqui é entender que, apesar de ter essas responsabilidades, a gente também precisa ter o momento do descanso. É com o descanso que a gente renova as nossas forças. Descansados, a gente consegue ser mais criativo, a gente consegue ter mais clareza na hora de resolver problemas, a nossa imunidade fica melhor. Então, é importante a gente não se esquecer disso, porque agora o mundo realmente parou. E eu acho que o mais importante nesse momento é a gente pensar assim, o mundo uma hora essa crise vai passar, ela não vai durar para sempre. Mas e a nossa postura? Ela vai continuar a mesma? Ou a gente vai tentar algo novo a partir de agora? Bem, então é isso. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. De lembrar sempre que é importante descansar e focar naquilo que realmente importa. Vamos orar? Senhor nosso Pai, muito obrigada, Paizinho, por essa mensagem, Senhor, mais uma vez, por nos dar essa oportunidade de estarmos juntos, Senhor, mesmo no ambiente digital, mesmo sem poder nos encontrar presencialmente. Eu te agradeço porque a gente pode estar aqui. Venho te pedir, Paizinho, nesse momento, por todos os pedidos que têm sido trazidos, Senhor, tantos enfermos, Pai, tantas pessoas precisando do Teu cuidado, Senhor, do Teu querer, que o Senhor possa estar entrando na casa de todos, Pai, que estão assistindo essa mensagem agora, e quem também não pôde estar aqui nesse momento, mas que o Senhor possa estar atuando e dando, Senhor, o suporte em tudo que eles estiverem precisando, Paizinho, e que o Senhor possa nos dar sabedoria e clareza, Senhor, nesse momento, para a gente tomar as decisões corretas, Senhor. Uma fase tão decisiva para a humanidade, Senhor, que a gente possa aprender a escutar aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas e que a gente possa, de fato, voltar renovados, Senhor, diferentes depois dessa crise, Senhor. Tudo isso, Paizinho, eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. E, antes de mais nada, antes de me despedir, eu gostaria de lembrar que amanhã, sexta-feira, nós temos o Oração e Ação Kids com o Pastor Rogério. Então, fique com Deus, foi um prazer trazer essa mensagem para vocês e queria dizer que estou morrendo de saudade de todos e, se Deus quiser, logo a gente vai poder se encontrar bem, tá bom? Beijo!